Então, boa noite aí, agora oficialmente, começando a nossa gravação. Hoje a gente vai falar do capítulo 10, intitulado Sexualidade, Velhice e Fantasias Suicidas. Gente, antes de mais nada, alguém aí, né, de quem já chegou, mas tá, daqui a pouco deve entrar mais gente. Vocês conseguiram ler? Porque a Denise entrou aí depois, eu não perguntei. Conseguiu ler esse texto, Denise? Não, Murilo, os últimos dias eu tô com tudo atrasado. Eu tô com duas pessoas eu tô com duas pessoas no CTI. Eu tô com Nossa, tudo atrasado. Agora eu acho que de ontem pra cá que as coisas estão começando a amenizar, que eu vou colocar minhas coisas no lugar. Então, vai no tá seu tudo, tempo, Denise. tudo Vai no seu atrasado. tempo. Obrigada. Gente, a gente, dentro do pensamento do professor Cassorla, que é o autor dessa obra, o suicídio ele passa a ser observado não apenas como algo que merece nossa atenção, mas não é olhado apenas como uma forma de lidar com um sofrimento muito grande. O professor Cassorla ele coloca que quem tem que ser visto no todo é a pessoa cuja ideação suicida está sendo evidenciada. A gente não olha essa pessoa fragmentada. O próprio título da obra já diz que os aspectos socioculturais vão interferir dentro do pensamento, dentro das estruturas, da formação do sofrimento, seja ele consciente ou inconsciente. Não entender o suicídio a partir de uma forma isolada é a grande contribuição desse livro. Acredito que somado à prática clínica, tanto como médico como psicanalista, que ele trabalha. Aqui ele já deixa assim, o suicídio, ele até já trouxe isso em alguns capítulos anteriores, ele é permeado de fantasias. E essas fantasias, elas são muito enraizadas na nossa cultura. Por exemplo, ligadas à religião, de um possível encontro com Deus, de uma volta ao seio materno, de um lugar onde o sofrimento não vai acontecer, a busca por saciar um desejo, de preencher um vazio, a busca pela completude. Só que essas fantasias, quando elas não são observadas, cuidadas, e as pulsões levam a uma exacerbação ali do indivíduo, o pensamento suicida ele vai se tornando mais robusto. A construção do ato vai acontecendo até que o ato seja exercido ali, não só como uma ideação, mas como uma prática. A gente tem, da mesma forma, que fantasias em que a morte é a resolutiva do problema, como uma fantasia que vai endossar ali a busca pela morte como alívio do sofrimento, nós temos um processo um pouco diferente, que é a fantasia do suicídio, que é um desejo de punição, de castigo. Aqui, quando a gente vê aquelas cartas, tá, de despedidas de muitos suicidas, inclusive tem alguns estudos aí sobre isso, tá, gente? Quem quiser aprofundar, pode pesquisar na internet, tem coisa legal. Parece que a pessoa ela deixa rastros, como se alguém fosse responsável por aquele ato, de eliminar impulsos sexuais culposos. É muito comum que, quando a pessoa tem uma ideação suicida ou chega ao ato do suicídio, existe uma punição, por exemplo, pela masturbação, pelo desejo sexual por alguém que culturalmente não poderia ter. Então, quando a gente escuta do suicídio,
é hora da gente dar uma suspensão na nossa escuta moral e passar a exercer escuta técnica. Porque o suicida, a pessoa que está com a ideação suicida, que está na construção disso, ela já tem o próprio julgamento. Ela já tem o julgamento de muita coisa, muita gente, para poder encontrar mais um dentro do setting analítico. Talvez a grande dificuldade, quando a gente depara com esse tipo de circunstância, é manter o ambiente facilitador em construção e em funcionamento. Por quê? Porque nós, analistas, também somos pessoas. E algumas formas de sofrimento vão encontrar muito com as nossas próprias histórias. Por isso que ser analista demanda obrigatoriamente de supervisão, de análise pessoal, de trabalho com o analista antes do exercício profissional e acredito que durante. Porque senão a gente faz tudo, menos análise. A gente ocupa lugar de querer ser o salvador do sofrimento alheio. E não é esse lugar que nos cabe. Outras vezes, existem atos suicidas que vão ter a fantasia de imputar sofrimento a alguém, a alguma, ao meio social onde está também ali inserido. Agora, o que a gente precisa de pensar é o seguinte: essas fantasias elas não são fáceis de identificação. Por quê? Porque elas não são, em sua maioria, conscientes, elas são inconscientes. E talvez aqui o Winnicott pode nos ajudar muito a entender que quando a gente sai da clínica na busca de uma interpretação constante e começa a obedecer e ser norteado pelo tempo do paciente, nós escutamos esse inconsciente no tempo em que o analisando dá conta, passando pela clínica do cuidado, para depois, quando for possível, interpretar. Porque a clínica do cuidado que o Winnicott inaugura vai buscar justamente na regressão do paciente ocupar e elaborar uma falha ambiental precoce. E é justamente na sobrevivência do analista que isso vai ser possível. Quando a gente fala de impulso sexual, gente, a gente fala de uma complexidade muito grande. Por quê? Vamos lá. Culturalmente, se a gente fala de impulso sexual, muita gente já se inibe ao dizer sobre. Eu sou do interior de Minas, não sei de onde vocês são. Mas no interior de Minas, se eu chegar em determinados ambientes para falar sobre sexualidade, eu sou extremamente julgado, como se eu fosse um pervertido. E não é sobre isso. É porque na cultura, pelo menos onde eu estou inserido, parece que falar da sexualidade é algo triste, é algo sujo, é algo que não é possível. Então, quando a gente traz para o discurso, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para a nossa família, uma naturalidade em dizer sobre, a gente está aliviando tensões que às vezes a gente nem sabe que está fazendo. O professor Cassola, ele coloca uma frase aqui que eu acho muito interessante, né? O ideal seria que esses impulsos sexuais simplesmente não fossem sentidos como perigosos, podendo ser utilizados de maneira prazerosa e criativa. E por que ele vai trazer isso? Porque a nossa cultura, ela, quando entra nesse caráter julgatório, ela inibe, tá? Ela reprime, ao invés de orientar e educar. Então, quando a gente fala, por exemplo, da masturbação, eu já tive pacientes, adolescentes ali de 14, 15 anos, do gênero masculino, um menino que chega para mim e ele está numa angústia tão insuportável e diz: Murilo,
todos os dias eu me masturbo, 2 a 3 vezes por dia. Ele não tem com quem falar disso. Eu falei, ok. E aí? Ele começou a entrar em um processo de tanta repetição na busca da pornografia, porque todo mundo hoje tem acesso ao telefone, e tão hiperestimulado na sexualidade, que ele chegou a ferir o próprio pênis se masturbando. E ao invés dele encontrar um lugar de acolhimento, ele virou chacota da família, quando ele procurou uma pessoa para conversar. E aí eu digo, como será que esse menino vai relacionar com a própria sexualidade, com a forma de lidar com a experiência da sexualidade? Será que vai ser uma forma sadia? Será que vai ser uma forma de expressão? Será que ele vai encontrar outros ambientes que não há análise para dizer sobre algo que está passando no seu interior? Isso ainda vem, gente, numa complexidade maior. Quando hoje a gente passa por um processo em que se fala de tudo e com propriedade de quase nada, a gente entra num lugar muito sensível do ser humano. Como que a gente vai escutar na clínica sobre a sexualidade de uma pessoa transgênero, de um homossexual? Porque do cisgênero, do heterossexual, que é a maior parte dos nossos pacientes, por vezes já é difícil. Como que a gente vai escutar alguém que no meio da análise vai dizer que já abusou sexualmente de alguém? E quando a gente acolhe um paciente, esse paciente, ele não vai falar na primeira sessão que é um abusador ou que ele já sofreu um abuso. Ele não vai dizer para ninguém o que está ali de mais oculto dentro do seu ser. Isso vai desabrochar com o tempo, com o ambiente, com a construção da confiança, com a transferência consolidada. Então, a nossa escuta tem que dar uma suspendida ali nos nossos lugares habituais, cotidianos, para ser analítica. Muitas vezes, essa questão da masturbação, o autor fala para a gente, ela vem como, ele deixa um parágrafo assim, olha, um adolescente que não elaborou adequadamente seus conflitos infantis poderá sentir necessidade premente de autopunição e castigo, tanto por fantasias sexuais, como pela masturbação. E aqui eu vou dizer uma coisa que eu percebo com muita presença hoje dentro da clínica. O quanto que a vulgarização da sexualidade está virando 8 ou 80. Ou a pessoa se priva do desejo sexual, ou aquilo é tão exacerbado que não encontra o lugar do equilíbrio. E em ambos os lugares, o conflito e o sofrimento residem. Da mesma forma que eu vejo, e eu não sei os demais aí, e se quiserem dividir com a gente é super bom, porque não é aula, é grupo, e eu estou aqui conversando sozinho, como que a gente escuta essas fantasias sexuais? Alguém já viu falar de um tempo atrás de umas brincadeiras de asfixia que os adolescentes estavam fazendo na escola? Ou aí, alguém aí já atende? Eu ouvi falar, mas eu não atendo. Eu também já ouvi falar, mas realmente não estou muito por dentro. Eu também já ouvi falar também. O que consistia esse jogo? Tá? O adolescente prendia a respiração, sufocando, e o vencedor era quem aguentava mais tempo de anóxia, sem respirar. Riscos biológicos,
fisiológicos enormes. Inclusive, muitos adolescentes morreram. Só que a gente vai pensar o seguinte, vamos olhar agora para o fator biológico. A anóxia, ou seja, a não respiração, ela aumenta a estimulação sexual. Isso é físico. E aí a gente vai ver, dentro da nossa escuta clínica, pessoas que vão ter, por prática da sexualidade, sufocar, enforcar. Tá? Só que quando isso vira essa moda do autossufocamento dos jovens desafiando a morte acontece, nós temos que ter muito cuidado. Tá? Por quê? Porque é o prazer de sobreviver heroicamente, é o que ele traz no texto. O adolescente ele passa a se sentir o cara. E a turma passa a admirá-lo como alguém forte. E isso vai acentuando. Talvez muitas fantasias estão por trás daquilo que parece ser apenas superficial e inocente brincadeira. Mas muitos suicídios aconteceram por isso. Outra coisa, será que toda anóxia ou essas tentativas de prender a respiração ali, de ser sufocado, está sob controle de algo ou alguém que consiga passar por um crivo? Gente, não. O adolescente ele quer ser admirado. Ele não está passando por crivo. Se tivesse algum crivo ali, ó, de responsabilidade, de noção do que ele está fazendo, ele não faria. Então, o fato é, por essa brincadeira ali, que a gente, como analista, tem que pensar, opa, qual excitação que ele está querendo demonstrar que precisa de ser exacerbada, ele precisa estar de uma forma mais viva na busca da anóxia. Como que essa construção se dá? O que que ele busca de ganho secundário, mesmo com um risco tão grande? O que que está por trás do desejo que ele manifesta? Gente, a excitação sexual dentro da anóxia, ela é histórica. Na época da Inquisição, em que algumas pessoas eram colocadas na forca, muitos homens, ao serem encapuçados, isso é registro histórico, e enforcados, eles tinham ereção. Isso é biologia. Ah, mas é porque ele estava com desejo sexual. Não, gente. Tem nada disso. É a provocação da excitação. Biológico. Não é desejo enquanto estar desejando algo. E aí ainda acontecia o ápice da desumanização, quando dizia que a pessoa estava ali numa corrupção daquilo que é natureza. Então, vamos tomar cuidado de como a gente vai escutar determinados tipos de acontecimentos durante a nossa clínica. Porque o suicídio, muitas vezes, ele não é a busca pela morte. Ele é a vontade de eliminar a fantasia. É a vontade de exterminar com desejos sexuais sentidos como insuportáveis. Eu li um caso, não é paciente meu, tal, mas já li sobre um caso em que uma pessoa suicida pelo desejo, porque ele tinha um desejo muito grande sexual pela mãe. E ele não podia falar isso com ninguém. Um menino bom, um menino estudioso, boas notas, funcional, mas que um sofrimento tão insuportável e tanto medo de dizer que a busca dele pelo alívio veio
o suicídio. E a gente tem que pensar que, gente, a cultura, ela faz parte de todos nós. Mas não deixa de ser estranho alguém dizer que está com desejo pela própria mãe. Mas isso, quando eu escuto em qualquer outro lugar, no setting, eu sou analista. Ali dentro, eu cuido dessa pessoa. Eu dou espaço para ela ser ela mesma. Eu tenho um arcabouço teórico para me ajudar na escuta dela. E aí vem o analista responsável que precisa de sentar e estudar. Porque diploma não forma analista. Eu tenho muito medo quando eu vejo alguns alunos dos cursos que eu estou dizerem que após 2 anos de estudo, nunca mais eles vão querer pegar num livro. E isso eu escuto mais do que vocês imaginam. E é nessa hora que eu torço para ele não formar. Para não correr o risco dele se achar pronto o suficiente para lidar com todo tipo de paciente. Dentro dessa ideia, tá? Ele diz assim: o que diferencia uma pessoa de outra mais ou menos sadia é a intensidade e os mecanismos envolvidos nos conflitos de que essas fantasias são resultantes. Gente, cuidado para que tudo aquilo que for estranho ao ser ouvido ser considerado por si perversão. Se a gente vai muito numa estrutura lacaniana de psicose, neurose, perversão para Lacan não é essa perversão que a gente está passando aí por uma escuta cotidiana de senso comum, não. Perversão para Lacan é uma parte de uma estrutura. É uma estrutura. Então, aí, para quem acompanha a comunidade da EFEP, o Bruno está nos trazendo uma possibilidade gigante e incrível quando ele traz essa introdução ao pensamento lacaniano e das estruturas clínicas. E quem puder, assista, porque a primeira aula, que foi na semana passada, foi perfeita. Para a gente não confundir. E aqui ele coloca para a gente algo que eu achei interessante, né? O quanto que quando a gente fala desses conflitos da sexualidade, a gente olha para o público não heteronormativo, o paciente homossexual, o quanto que a própria questão de estarmos em uma sociedade homofóbica contribui para o sofrimento psíquico daquele indivíduo. E ele, como analista e médico, ele diz assim, olha, a sexualidade é algo que vem de dentro. E a pessoa tem que aprender a conviver com seus impulsos. Impulsos que ela não escolheu. Alguém conhece a Yanani People? Eu acho ela incrível. Eu acho ela incrível. Ela faz uma... Vocês já viram uma entrevista que ela dá, se eu não me engano, a Pedro Bial, falando sobre a mãe que a apoiou na escola quando ela era uma criança. E foi quando a mãe falou que sabia que ela era uma pessoa diferente. Depois procurem, para vocês verem o que é uma mãe suficientemente boa. Quando ela vê, se eu não me engano, ela estava com 6 anos, quando ela foi chamada na escola, a mãe foi chamada na escola. E depois, nessa mesma entrevista, ela diz, ninguém que é homossexual escolheu ser homossexual, porque quem escolhe isso é muita burrice. Você vai ser julgado, você vai sofrer preconceito, você vai enfrentar a você mesmo, para depois enfrentar a família, para depois enfrentar a sociedade inteira. Quem que é burro de escolher isso? Agora, quando acha um ambiente suficientemente bom, se torna mais suportável. Até que haja a integração de um self em que você consiga viver sentindo-se seguro sendo quem você é. Só que isso não acontece para muitas e muitas pessoas que vão chegar
dentro do nosso consultório. Quantas vezes dentro da escuta clínica a gente vai ver pessoas num casamento heteronormativo tendo relações extraconjugais com pessoas do mesmo sexo? Quantas pessoas vão chegar com dificuldades porque não aceitam quem são? Uma vez, uma colega que estava num grupo de supervisão trouxe um caso que eu achei assim interessante, ao mesmo tempo complexo. Um homem de aproximadamente 50 anos, solteiro, porque ele já teve inúmeras possibilidades de casar, mas mulher nenhuma para ele é boa. E aí um dia ela traz para a supervisão que o paciente dela disse que ele sempre teve vontade de ter relacionamento com homens, mas ele nunca se permitiu. E que ele nunca teve desejo por uma mulher. Que todas as atividades sexuais ele falava que era como se o corpo fosse programado para aquilo. Determinadas coisas o excitavam. Mas não era desejo, não era entrega, não era afeto. Era sexo. E que ele se via como um animal sendo usado. Mas que ao mesmo tempo ele não poderia pensar em ter um relacionamento ou de experimentar se relacionar com quem ele de fato deseja. Você imagina o sofrimento de uma pessoa dessa? De quem não consegue se olhar no espelho e reconhecer quem é? Ou de se permitir ter você mesmo? De estar o tempo todo em negativo e em contradição com aquilo que você sente? Por isso que eu falo que ser psicólogo, ser psicanalista hoje, não é algo simples. É aceitar o desafio da escuta sem querer se tornar super-herói. Tem uma psicóloga que faz supervisão comigo, que há pouco tempo eu disse para ela, para de ter a síndrome de Deus. Ela, como assim? Eu falei, você tem a solução para todos os problemas que chegam até você. Será que essas soluções são aplicáveis para seus pacientes? Será que eles estão te pagando para terem soluções ou para serem tratados? Eles estão em análise, em psicoterapia, ou eles estão no coach do resolutor de problemas? O que você vende para eles? Essa psicóloga está com raiva de mim já tem quase um mês. Porque quando a gente está de frente com o sofrimento do outro, gente, é muito fácil a gente ter resposta para ele. Difícil é ter para o nosso. E isso não muda quando a gente começa a atender. E manter no lugar de analista é desafiador. Depois, o autor ele começa a trazer uma questão assim, que eu acho incrível e que isso vem na minha clínica com muita frequência. Eu tenho, a maioria das minhas pacientes são mulheres, tá? E eu tenho mulheres ali de 20 até 65 anos dentro da clínica. E a mulher, quando entra na menopausa, a mulher que ela muda o olhar sobre si mesma. A mulher que perde libido, a mulher que não se vê mais como mulher, como um fim da feminilidade, a mulher que perde a capacidade da produção, da reprodução, desculpa,
como se ela deixasse de ser mulher por isso. Tirando todos os fatores hormonais que são reais, existe um lugar de que a mulher é mulher quando ela preenche alguns requisitos. Ô, gente, pelo amor de Deus. Se a gente for olhar pelo olhar da psicanálise, não tem nada disso. Mas culturalmente, a mulher que está sem libido ainda escuta de uma pessoa assim: se seu marido te trair é porque ele não encontra em casa. Para, gente. Você pega uma mulher que está numa transição, que já está com inúmeras interrogações na cabeça, e ainda fala uma coisa dessa? Quem que é mulher além da possibilidade de gerar um filho no ventre? Quem que é a pessoa por detrás da mudança do corpo diante da idade? Quem que é a mulher por detrás? E aí do homem também, por detrás da função que exerce no emprego. Eu já tive pessoas dentro da clínica que após aposentar entraram em depressão. Porque só sabia ser empregada, aposentou, surtou. Entrou numa crise de identidade, entrou numa crise de tudo. E outra coisa, quantas vezes há um fator depressivo escondido? O próprio autor diz assim, olha, muitas vezes não é a decadência da sexualidade que contribui para a depressão, mas é a depressão que dificulta a sexualidade. Gente, hoje, dentro da clínica, a gente escuta paciente com 85 anos de vida sexual ativa. E a gente está esquecendo que a pessoa idosa está viva e que, estando vivo, há desejo. Então, muitas e muitas e muitas vezes chega daqui para mim mulheres falando comigo dessa perda da libido. E o que acontece? Quando que vem o quando que a gente vai pensar assim? Eu quero trazer um exemplo, mas eu estou tentando mascarar aqui para nunca correr o risco de alguém identificar essa pessoa. Eu já tive pacientes que passou. E você não precisa achar que são pacientes idosos, não, tá, gente? Jovens, que passou mais de um ano sem se abraçarem. Imagina o restante, ok? Porque simplesmente foram se afastando um do outro. Porque não suporta escutar algo incômodo dentro do casamento. Toda vez que o marido falava, olha, eu não gostei disso. Aqui, vamos sair só nós dois para a gente poder conversar sem as crianças estarem por perto? Ela explodia e virava um inferno. Onde ela falou, eu faço esse inferno porque eu não quero conversar. Eu quero falar. Eu odeio ouvir. O dia que ela falou isso, na hora que ela falou, não acredito que eu falei isso. Tá vendo como que é no detalhe? Essa pessoa já teve vários momentos depressivos durante a vida, mas sabe aquela questão assim, eu como é que eu vou... A gente nem procurar as palavras é difícil, né? Eu não posso sofrer porque eu tenho que segurar uma casa. Eu não posso adoecer porque tem muita gente que depende de mim. Eu não posso falhar no emprego porque
a empresa não vive sem a minha função sendo bem exercida. Aquela pessoa que está extremamente cansada e com 1000 coisas em cima dela. Como que essa pessoa vai ter saúde mental? Eu contei para vocês do passeio de 3 dias da minha paciente, não contei? Gente, recomendação. Qual que é a recomendação? 3 dias sem telefone longe da sua casa. Ainda brincava com ela assim, olha, se morrer você não é funerária, se adoecer você não é médico. Depois de 3 dias você vai ficar sabendo. Mas vai descansar. E, gente, isso tem que acontecer de vez em quando. Outro dia eu perguntei para uma paciente assim, ela falou comigo de um cansaço tão grande, tão isso, assim, a pessoa tão fadigada, e ela veio conversar comigo, eu falei, ok, né, acolhi aquilo e tal. Não era uma sessão de análise, era um acolhimento psicoterápico. Eu falei, ok, tá insuportável. O que a gente pode fazer para que se torne suportável? E ao longo da conversa a gente descobriu, vírgula, ela, que ela amava que todo mundo dependesse dela. Porque aí todo mundo ia estar ao entorno dela. Mas que todo mundo ao entorno dela estava desgastante. Ao mesmo tempo que ela queria todo mundo perto dela, a voz das pessoas estava irritando. Todo mundo tinha que estar sob a supervisão dela, mas que não falasse demais. São termos que ela usou. Então, como virar essa chave e fazer do insuportável suportável? E por que isso é importante, gente? Porque quando a gente fala do processo de envelhecimento, o maior índice de suicídio é entre idosos. Aí você vai ter, olha, quando a pessoa está idosa, os filhos já não dependem dela. Quando a pessoa já está ficando idosa, ela se sente um fardo. O conhecimento, a sabedoria de uma vida inteira na nossa cultura é jogada no lixo. Porque o idoso ainda não tem valor cultural. Parece que nós medimos o tanto que uma pessoa está viva pelo quanto que ela produz, não pelo aquilo que ela é. E a gente ainda fala muito pouco da saúde mental de um público mais 60. E hoje uma pessoa de 60 anos está completamente vívida. Aí ela aposenta, a gente mata essa pessoa com toda uma potencialidade e depois quer falar que a pessoa tem que ter saúde mental. Eu fiz um estágio que para mim foi maravilhoso na época que eu estudei psicologia. E eu atendi uma pessoa que estava prestes a se aposentar. E ela trabalhou a vida inteira na mesma empresa, gente. E essa pessoa tomou a decisão assim, olha, a hora que liberar minha aposentadoria, eu não trabalho mais. Eu trabalho desde os meus 12 anos de idade. Eu vou aposentar aos 65. Eu quero poder não trabalhar. Aí, beleza. Isso muito convicto. Faltando um mês para a aposentadoria, a pessoa surtou. O que eu vou fazer da vida? Eu não sei ficar à toa. Como que eu vou preencher meu tempo? Deus me livre de ficar em casa, minha família inteira me pedindo coisa porque acha que eu vou estar à toa. Nossa senhora, minha neta vai dividir comigo a televisão e aí ela não vai deixar assistir a série, o Dorama. Acho que é isso mesmo que tem chama. O Dorama que eu quero assistir. Olha, gente, essa pessoa entrou numa crise de ter que ser medicada. Depressão subir a ponto de levar num pronto atendimento. E aí eu brinquei com ela assim, com essa mulher assim, tomara que você ache um namorado. Ela falou, e alguém namora velho? Eu falei, e você tá achando que tá velho? Moral da história, gente.
para não deixar todo mundo aí pensando o que aconteceu com essa paciente. Essa paciente nunca tinha viajado na vida. Ela aposentou tem 1 mês e meio. Não, mais ou menos isso. Que demorou mais a aposentadoria, eu já nem atendo ela já tem um tempão. E ela mandou mensagem: Murilo, já conheci 3 estados do Brasil. Estou andando de avião pela primeira vez. A pessoa que entrou numa depressão profunda conseguiu achar propósito de vida. Autorizar-se a existir e inaugurar um tempo aonde só tinha breu sofrimento. Aonde não tinha vontade de viver, criar a possibilidade de existir. E é isso que vai acontecer e vai aparecer na nossa clínica. Só que esse caso eu estou dando de uma pessoa que trabalhou a vida inteira. Só que isso eu tenho visto em adolescentes que eu atendo. Para que viver se no final eu morro? Para que conversar se as pessoas não me entendem? Para que eu vou sair do celular se a vida real é insuportável? Para que eu vou conversar frente a frente se eu tenho o aplicativo? Para que eu vou cumprir regras se no jogo não tem? A gente está num mundo em que algumas perguntas que a gente faria lá com os 40 anos, a criança de 12, 15 está fazendo. Eu nunca imaginei ser possível com 15 anos alguém ter, não, 13 anos, alguém ter crise existencial no sentido de não ter significado na vida, de não ter prazer em nada, de ver a vida sem cor. E eu atendo uma paciente exatamente assim. Se antes era tudo em preto e branco, como diz ela, hoje já está cinza. Então já teve uma variação, nós já estamos caminhando. Agora já é preto, branco e cinza, já inauguramos uma cor nova. Já vimos uma nova possibilidade. Ela, mas é muito pouco. Falei, para mim já tá bom. Já gostei da cor nova, que eu gosto de cinza. Será que vai ter outra cor? E é muito sobre isso. Aqui eu podia dar 1 milhão de exemplos sobre perspectivas diferentes dessa sexualidade que permeia a saúde mental, da velhice que permeia a saúde mental. Só se olhar quantos centros estéticos tem na cidade de vocês. Eu não acho errado a pessoa fazer um procedimento estético se ela quer, se vai se sentir bem, faça mesmo. Acho maravilhoso. Agora, viver em função disso, será que se esconde ali por detrás? Será que eu tenho uma paciente que ela fala que o sonho dela é fazer cirurgia plástica da orelha aos pés. Que nada no corpo dela ela gosta. Será que ali tem um conflito tão... Que conflito é esse tão grande, onde nada no seu corpo te satisfaz? Da mesma forma que eu já escutei de pacientes assim, eu não me reconheço no corpo que eu tenho. Vamos falar. E como que a fantasia suicida, gente, às vezes ela vem de uma forma sutil dentro do setting analítico, tá? Vem sutil, vem sutil, vem sutil, até a hora que ela dá conta de dizer sobre. Pacientes que viram pra gente falando que vontade de sumir, jogar tudo pro ar, abandonar todo mundo. E aí, quando isso vai se tornando recorrente, 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 uma hora ela vai falar, que vontade de morrer. E é a hora que a gente tem que ter um cuidado especial. Gente, ser analista não é se achar super-herói. É justamente ser humano.
Porque o melhor que a gente pode oferecer é um humano encontrar o outro, embasado em cima de uma técnica. Não de uma forma qualquer. Eu já contei para vocês que uma paciente minha me ligou de vídeo para suicidar comigo assistindo. Ela me ligou de vídeo, despediu e falou: agora eu vou me matar. E eu aqui na chamada de vídeo com ela de um número e do outro WhatsApp conversando com o marido dela. Corre, eu não... ela está em um lugar que não é a sua casa, que eu já perguntei, ela falou que não está em casa. Descobre onde que é e chama um SAMU para ver se dá tempo de chegar lá com ela viva. E eu aqui conversando com um e no WhatsApp com o outro. Vai, pelo amor de Deus, chegar rápido. E chegou a tempo. Ah, mas você quebrou o sigilo. Não, preservei uma vida. Até o sigilo, eticamente, tem uma hora de ser rompido. Ninguém sabe o que ela falava comigo. Eu só busquei socorro imediato para onde ela estava. Eu não sabia onde ela estava. Ela não me disse, alguém sabia. O marido sabia, o marido que me ajudou. Então, gente, não vamos escutar de qualquer forma o sofrimento do outro. E aí, povo, antes, o que vocês querem trazer de contribuição, de pensamento, de questionamento? Vocês estão muito quietinhos hoje. Tô de cara com com as tuas histórias, viu? Meu Deus, Ah, que tem mundo muita é história esse, né? legal. Que mundo é... Ô, Ivani, tem muita história boa, que, claro, eu mudo ela para que não age, para manter o sigilo. Mas tem muita coisa interessante que dá para ser trabalhada. E eu gosto dessa clínica que ela é viva, assim, que eu vejo a teoria encontrando com a prática. Eu acho que é mais gostoso de discutir e aprender dessa forma. Mas tem muita coisa legal. E no próprio capítulo, gente, tem um caso aí que ele dá de exemplo que é importante de ser pensado. Quem está com o livro físico está lá na página 79, que é o caso da Irene, que ele coloca lá no livro. Vale a pena ler para poder refletir e pensar um pouquinho a partir da clínica da psicanálise. João Batista só riu, balançou a cabeça, mas não falou nada. Luciana fez que ia falar e não falou. Quase falei. Estava falando, Murilo, quando você falou das pessoas que não se aceitam no corpo que estão, porque não se reconhecem, sentem essa dificuldade, um sofrimento extremo, né? Isso a gente pode até deixar para outro caso, mas lembrando aqui do livro do professor Cassola, no parágrafo anterior que ele fala do caso de Joana, eu acho que você se lembra, na página 79, 58, aliás, quando ele fala que Joana, naquela época, ela tem admiração muito grande pelos homens. E achava muito bonito. E daí já podia ter a fantasia que ela tinha de não se aceitar, a forma como ela era. É tanto que depois que ela engravida, ela foge. E vive aquele paradigma de querer ter a criança, de não querer, de querer matar, de querer viver, de querer ajudar, de não querer sair. Até que as duas acabam morrendo de uma forma suicida indireta. A criança, não é? Cibele, que era espancada e a mãe se arrependia amargamente por ter feito aquilo. E Joana, depois do caso, se sentia culpada e não queria mais comer, na fantasia de não querer se aceitar como ela era. Na forma dos idosos, agora nessa situação que eles se encontram, né? Ontem eu vi um caso muito interessante, uma psicóloga, numa palestra que a gente estava frequentando, ela falou uma coisa muito interessante quando os jovens falou que as palavras, né? Tia, como você falou, de jovens que não conseguem ter perspectiva de vida nessa situação de uma era imediatista, de qual a tecnologia nos promove essas situações, mas não cobra a responsabilidade do limites. E ele dizia assim: tia, posso falar com você francamente? Ela disse que sim.
Você sabe que o bullying já vem decorrendo desde a década de 60, quando o professor lá americano descobriu aquela história toda. Não vamos inventar esse caso, mas vamos falar do que ela disse. Então, o problema do bullying, vocês da sua geração não resolveram. E chegaram até nós. E nós não sabemos lidar com isso porque nós não aceitamos ficar calados. Mas nós, quando saímos da nossa geração, nós não pegamos tudo feito. Nós criamos a internet. Nós criamos os veículos de comunicação. Nós modernizamos certas coisas e vivenciamos essa situação. Tem uma coisa que o Rossandro Klint fala muito bem, e eu acho isso muito interessante, quando ele fala que nós, na nossa geração, não sei vocês, mas meu tempo é da internet, da fibra ótica, sabe? Estou falando do tempo passado porque estão me dizendo. Então, quando nós saímos dessa educação militar, de sim, sim, não, não, queremos dar para os nossos filhos aquilo que não tivemos. E deixamos correr muito frouxo nessa geração atual de agora. Então, existem pessoas que precisam passar por essa maturação. Claro que existem jovens que sofrem muito, é natural. Todo o crescimento psicológico, todo o crescimento emocional, todo o crescimento que possa existir no ser humano na sua evolução, ele tem que passar por frustrações. E muitos que está acontecendo agora, existe a necessidade da ajuda, sim. Porque já chegou a um estado muito mais grave, jovens falando de suicídio, como você falou. Jovens dizendo com perspectiva de 15, 16 anos, dizendo que não tem mais vontade de viver. E aí cabe a nós, pais, fazermos nossa tarefa de casa e pedir ajuda, sim. Profissionais da saúde mental, de qual nós queremos nos tornar, temos que ver esse caso, é interessante, como o Murilo falou aí. Eu também tive um caso que eu tive que interceder e, graças a Deus, foi intercedido e a pessoa hoje é vivo. Né? Graças a Deus está vivo aí e andando. Já pensou quanto de nós achamos que é bobagem? As condições que as pessoas falam da anorexia, né, Murilo? Do soco na costela, de botar o pé no pescoço, dessas fantasias sexuais, de viver o sem limites, como se fosse aquele... Quantas pessoas não perdem o equilíbrio, o controle e causam um homicídio? Então, essa situação que nós, como futuros, ou alguns já, né, que trabalham na saúde mental, temos que ter esse equilíbrio de olhar aquela criatura na situação que ela se encontra e estender a mão sem julgamento, porque muitos deles sofrem. E esse sofrimento psíquico é muito difícil e requer muita atenção. Olhem o livrinho que eu mandei para vocês, a capa somente, Bebês e Suas Mães, do Winnicott, e, por favor, leiam. Não vai falar, claro, do suicídio, mas vai falar de como essas relações são observadas dentro da nossa clínica e como elas podem contribuir quando a gente pensa dentro dessa perspectiva aí de formação. Como que a gente percebe os conceitos de Winnicott, falando da mãe suficientemente boa, do próprio, a questão do ambiente, a questão das relações primárias e como que isso vai ajudar na construção do pensamento do adulto. Então, vai ajudar muito, ok? Murilo, só um minuto, por favor. É interessante esse caso, né, porque recentemente, aliás, ontem, eu fui ao velório do meu sobrinho neto com 21 anos. Ele descobriu um câncer muito agressivo aos 15 anos e daí fez esse tratamento, dos 15 aos 21. E no início ele enfrentou essa dificuldade de se achar, né, da homossexualidade, da condição que ele tinha, da rejeição dos pais. E ele veio assumir isso nos últimos 3, 4 anos, nos últimos 3 anos, 2 anos de qual ele viveu. E ele se mostrava assim, nas fotos deles, com uma menina, Loar, o nome dele. Ele não se achava com o nome qual era batizado.
E esse ajuda que ele teve, esse acolhimento, fez tão bom, tão necessário na vida dele, que no final da vida dele, no último dia de existência, já no estado terminal, em cuidados paliativos, a tia dele, de qual criou, e a avó, perguntou a ele como é que ele estava. Ele disse, eu estou bem. E faleceu naquele mesmo dia. De qual demonstrava um amor tão grande. São criaturas sensíveis, criaturas que precisam dessa nossa atenção, criaturas que vivem nesse conflito muito difícil. E esse sofrimento psíquico leva muitos ao suicídio. Então, que essa escuta, como o Murilo falou, seja muito dedicada e que nós, que escolhemos essa profissão, jamais podemos deixar de estudar, como o Murilo falou no início. Eu também torço, Murilo, para aqueles que não querem ler livro, não se formem, porque vão estudar e não vão conseguir ajudar aquelas criaturas que chegam em nosso consultório em situações muito difíceis. Com essa do João, nós encerramos. Agradeço todo mundo. Até a próxima semana. Até mais.